Então, vamos lá para a aula, né? A nossa aula hoje, ela está em Lucas 21 e 22, né? Nós temos ali, eu coloquei aqui, advertências preciosas, que Jesus nos dá, ele está passando aqui os últimos momentos dele com os discípulos, né? E aqui ele passa as últimas orientações, vai passando, né? No capítulo 22, nós vamos ver ali que Jesus é preso e também os momentos finais da comunhão com os discípulos. E a primeira parte do capítulo, ele fala da oferta da viúva pobre, né? Nós já conhecemos, a história, né? E Jesus estava observando de longe, né, os grandes homens, né, as pessoas, os abastados estarem indo levar a oferta. E logo depois, ele viu uma viúva, uma senhorinha, né, e ela contribuiu, ela pegou e levou tudo que ela tinha. Então, eu coloquei aqui, né, nós vemos aqui, Jesus aproveita a ocasião da oferta de uma viúva para advertir sobre o tipo de oferta que agrada a Deus. A que vem do coração, comprometido com a obra de Deus e não com as quantidades oferecidas sem um vínculo com o coração. Então, é a primeira parte do capítulo 21. Depois, nós vamos passando para a lição mesmo, né, que eu coloquei aqui, que é a partir do versículo 5, onde nós vemos o sermão profético. Jesus diz assim: alguns homens estavam falando sobre o templo e como estavam ornamentados com pedras bonitas e doações, e ele lhes disse, desculpa, irmãos, chegarão dias em que disso que vedes aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, provavelmente, eles na lição anterior, né, nós vimos que Jesus estava em Jerusalém. E, lógico, quando eles passaram por aquele prédio maravilhoso, eles ficaram muito admirados, né? E comentaram entre eles ali, né? Mesma coisa a gente quando vai passear em algum lugar, o que acontece? Você pega, eu vou pedir para algum irmão para tirarem o som do microfone, que está dando microfonia. Cortarem. Obrigada. Então, o que aconteceu? Eles ficaram admirados, né, com aquela construção magnífica, né? E para a gente relembrar um pouquinho, né, eu coloquei quem está podendo ver a imagem ali, né, ali a foto da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, né? Ele fora reconstruído em 587, né? Se você puder ler lá em Ageu, você vai ver no livro de Ageu a reconstrução do templo, né? E desde do ano 19, né, o templo estava passando por um processo de ampliação e embelezamento. E aqui eu coloquei uns comentários interessantes, né? Ele era ornamentado com ouro. Ele era pintado, as paredes eram pintadas, as pedras, muitas pedras eram pintadas de ouro e prata, né? E o historiador Joséfo, né, fala que algumas dessas pedras, imagine, irmãos, uma construção em que uma parede, a parte da parede tinha mais ou menos 20 metros de comprimento, 2,5 de largura, nossa, a largura maior do que um homem, né? E quase 3 metros de altura. Então, era algo assim algo muito gigantesco, né?
titio Dudu. Tem microfone ligado aí, se puderem desligar, irmãos. Tá entrando. E aqui eu coloquei um comentário, né, que havia uma na entrada, né, numa das paredes havia uma videira, né, de ouro, né? E os cachos de uva, a gente vê isso às vezes assim, era mais ou menos o tamanho de um homem. Então era uma coisa assim muito totalmente fora da nossa realidade, do que a gente estava acostumado a ver. E nós vemos aqui que realmente, quando Jesus falou que é bonito o templo, mas ele vai ser totalmente destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. O que aconteceu? Eles ficaram chocados com aquela notícia, né? E nós vemos na história, né, que ele realmente, o templo foi destruído no ano de 70, né? Roma, com o imperador Tito, né? Invadiu a cidade e ela foi totalmente destruída e não ficou pedra sobre pedra, os edifícios. E pela segunda vez, o Templo de Jerusalém foi destruído, né? A primeira vez eles foram levados cativos na Babilônia, né? E agora eles eram escravos dos romanos, do Império Romano. Mas seguindo em frente aqui, irmãos, nós vamos ver aqui que Lucas continua nos dando mais alguns tópicos, né, do que vão acontecer. Nós falamos lá na frente que é um sermão que é profético. É interessante que a gente não pode seguir, ele não é cronológico, né, mas ele tem uma sequência. Eu gosto muito, Deus é maravilhoso, porque ele faz tudo pensado, tudo planejado. Como que ele iria implantar o reino dele competindo com o judaísmo. É interessante, você vai entender lá na frente, né? Então, como que ele ia implantar o reino novo, tendo uma religião muito forte, muito enraizada no coração daquele povo, do povo judeu, né? Então, alguma coisa precisava ser feito. E aconteceu, né? Mas antes disso, né, a gente vai vendo ali que esse texto fala de sinais da sua vinda, fala de falsos cristos, perseguições, fala que lá a partir do versículo 21, fala que Jerusalém, a gente vai estar vendo essa parte separada, né? Jerusalém será sitiada, será devastada, e realmente a cidade foi destruída, né? Teve que ser reconstruída, né? Jesus os adverte para que fujam, não fiquem ali quando acontecer tudo isso. E depois vem o estudo do capítulo 25 até o 28, fala sobre para a raça humana, né? Sinais do sol, da lua e nas estrelas, o que aconteceria? Deus mexendo com a natureza, né? Catástrofes naturais e Jesus vindo sobre as nuvens. Depois nós vamos ver que lá um pouquinho mais para frente, do partido 29, vigilância em observar esses sinais. E vigilância no proceder, para não sermos pegos de surpresa. Nós estamos passando um tempo em que muitas coisas estão acontecendo, né? Nós estamos vendo até a natureza agindo de maneira diferente, os animais, o ar, a água, as plantas, até com o homem tendo que ficar preso, né, saindo menos, a gente não está podendo passear, ir para a praia, isso, aquilo. A natureza está reagindo de uma maneira melhor, né? Não sei se nós fazemos tanto mal assim, né? Mas realmente nós estamos vendo e os próprios animais estão chegando na cidade. E assim como isso, também coisas estranhas estão acontecendo, né? Com o clima, com a temperatura. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Sinais do fim.
nós estamos estudando nós estamos estudando o livro de Mateus, né? Mas o livro, Mateus, não, desculpa, de Lucas. Mas é impossível você estudar sobre os sinais dos tempos, né, o final, sem ler o capítulo de Mateus 24. Eu vou estar lendo aqui 4 versículos para a gente poder estar encaixando na lição e entendendo melhor. Tendo Jesus saído do templo, é o mesmo tema. Enquanto se retirava, seus discípulos aproximavam-se dele para lhe mostrar as edificações Mas Jesus lhes disse: não estás vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos, quando essas coisas acontecerão e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane. Então, nós vemos aqui que é interessante que, se você reparou bem, eles estavam no templo, se admiraram com a grandiosidade. Jesus fala para eles que aquilo vai ser derrubado, e ali houve um silêncio. E eles voltaram a conversar e perguntar para Jesus quando que vai acontecer aquilo, quando eles já estavam no Monte das Oliveiras. É interessante. Eu acho que o choque foi tão grande, né? E como eles sabiam que estava chegando o fim, tudo que Jesus falava era motivo de prestar muita atenção, de ficar atento a tudo. Então, eles estavam assim, absorvendo aquilo que o Senhor tinha falado, né? E Jesus teria que responder para eles quando eles perguntaram quando acontecerão essas coisas, né? Assim como nós, né? Finais, Jesus voltando, hoje nós ficamos assim, quando que vai acontecer isso? Quando que o Senhor vai voltar, né? E eu pus aqui, né, que os discípulos associavam a destruição do templo com o final do mundo e sabiam que Jesus ia voltar no final dos tempos. Olha só, aí Jesus teve que, eu vou resumir aqui tudo o que Jesus falou, né? Para que eles entendessem quando chegaria o final dos tempos. Jesus coloca ali que vão haver guerras e rumores de guerra, haveria terremotos e fomes, haveria perseguição aos santos, o evangelho seria, isso está em Mateus, o evangelho seria pregado em todas as nações e haveria uma total destruição da família. Muitas dessas coisas estão acontecendo, irmãos. Muitas coisas. Nós estamos sendo atacados pelo inimigo de todas as formas, principalmente dentro dos nossos lares. E realmente é um quadro assustador, é algo que mexe conosco. É impossível nós não ficarmos tocados com o que está acontecendo. Mas nós temos 2 promessas aqui também. Jesus fala lá em Lucas 21:15, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir. Então, aqui fala-se da presença do Espírito Santo. Ele estaria e ele está conosco. Hoje nós temos, naquela época, viriam falsos mestres, falsos pregadores, anunciando a palavra de Deus, né, colocando entre aspas, né, e hoje a gente está vendo muito charlatão falando na internet, né, colocando coisas que a palavra de Deus não fala, né, e a salvação para os que perseverarem. Isso também é muito importante. Mas seguindo aqui ao estudo, né, nós vamos ver que Jerusalém é cercada. Logo depois a gente vai ver que realmente tudo isso, deixa eu pôr aqui embaixo, tudo isso acaba acontecendo. Se você voltar lá em Lucas 19, 43, 44, diz assim:
Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, sitiar-te e atacar-te por todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconhecestes o tempo em que foste visitada. O tempo que Jesus estava com eles não prestaram atenção, não ouviram a palavra do Senhor, né? Então, aqui, resumindo, né, eu coloquei ali, né? Naquele dia não haverá tempo para nada. Quando Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, houve uma carnificina, irmãos. É a mesma coisa. Hoje, provavelmente, as guerras são nucleares, né? Vem de cima, vem pelo ar, né? Você está respirando o ar e morre. Mas, no passado, nós vimos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, como foi, né? E a Primeira Guerra, as invasões, como eram, né? E Jesus aqui coloca, né? Fujam para os montes e que não seja no inverno, pois na montanha o frio é insuportável. Coitada das grávidas e da que estivessem amamentando, porque a movimentação delas, a dificuldade de andar seria muito grande. E no versículo 22, aqui nós vemos aqui o Senhor falando, né? Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Que tristeza! A cidade não conheceu a visitação da graça, eu coloquei aqui. Ignorar a graça, Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, é receber juízo, e nós vamos receber. Nós sabemos que a volta do Senhor, quando Jesus voltar, vier sobre as nuvens, ele não vai vir mais como aquele que está pregando e anunciando a palavra, não. Ele vai vir como juiz. E o tempo é hoje. É hoje de nós estarmos nos preparando. Né? No versículo 24 fala que eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos desses se completem. Então, nós vemos aqui, eu peguei mais uma informação de um outro historiador, né? Tácito, ele dá uma média de 600 mil mortos no cerco de Jerusalém, no ano 70. Fora os que foram cativos, se tornaram escravos do Império Romano. Então, Israel esperava o fim dos gentios com a vinda do Messias. Oh, Jesus está vindo, nosso rei está vindo, não vai acabar nossa servidão. Nós vamos deixar de ser escravos do Império Romano. Não vamos precisar mais obedecer à lei do Império Romano. Ele veio. Israel já rejeitou, não entendeu a mensagem do Mestre. Foi o seu fim e a esperança para os gentios. A palavra chegou a todos, né? E se você ler, deixa eu pegar aqui, Atos 13, 46, fala assim. Então Paulo e Barnabé falavam corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós, aos judeus, a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. A palavra veio primeiramente para eles, mas eles não quiseram ouvir. Muitos ouviram, mas muitos rejeitaram, né? E continuando aqui o nosso estudo, né? Nós vamos ver aqui o versículo do 25. Eu juntei tudo junto, coloquei tudo junto aqui, né? Do 25 ao 38, né? Aqui nós vamos ver outro assunto. O foco não é mais Jerusalém, não é mais o povo judeu, mas quer dizer, aqui é com relação às nações, à raça humana. É muito interessante que Jesus coloca aqui: e haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, e sobre
e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Então, nós vamos ver aqui que hoje muitas dessas coisas já estão acontecendo, né? Nós vivemos em angústia, tudo se caminha para a destruição. O homem é um ser muito inteligente, Deus nos deu sabedoria, nós conseguimos evoluir, nós conseguimos construir, nós conseguimos criar máquinas, criar medicamentos e tudo, mas também estamos nos autodestruindo. E aqui, inclusive, eu coloquei as grandes potências, né? Aqui fala sobre sinais cósmicos, coisas que não tem como o homem, ele não consegue controlar. Nós estamos passando por essa pandemia, um pequeno vírus, que nós não conseguimos enxergar. Mas Deus está controlando. E aqui nesse texto fala que o Senhor está vindo. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e glória numa nuvem, né? Então a gente tem aquele cântico, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, Jesus vai vir. E o que nós devemos fazer? Aqui fala que os incrédulos desmaiarão de terror. Mas os cristãos, qual é a nossa atitude aqui? Nós devemos levantar a cabeça e exaltar, e dar glória a Deus. Nós estávamos vendo um tempo que muitos pastores já não estavam mais pregando sobre a volta de Cristo. Nós já estávamos tão acostumados com essa vida, com tudo que está acontecendo aqui, que nós deixamos isso de lado. Senhor, está tão bom aqui, não precisa voltar já, né? Mas com o que nós estamos passando, esse cenário hoje mudou. Nós estamos voltando a pensar, estamos voltando a clamar pela volta de Cristo, né? Porque o sofrimento é muito grande, nós temos famílias que estão sofrendo, nós também estamos sofrendo, porque quando os nossos amigos e familiares são atingidos, o nosso coração também sente, né? E aqui Jesus fala sobre o reino dele. Opa, tá acabando. E aqui fala também sobre o reino e a sua consolidação, que estava ficando próximo, estava ficando mais fácil. Porque, olha só, Deus aniquila o falso messianismo político que pregava que Jerusalém não seria destruída nunca, Jerusalém era eterna, e a palavra estava se cumprindo. Com a queda de Jerusalém, com a destruição do templo, o reino de Jesus, o reino já estava instalado, mas ele iria se expandir. Ele iria se expandir com a destruição do templo. Por quê? Porque o templo era a sede do judaísmo, e no tempo de Jesus ele estava para desaparecer. Às vezes eu fico até preocupada, porque para eles, tudo, eles olhavam para o templo. Uma vez por ano, eles iam até Jerusalém, nós já estudamos isso, né? Eles iam para Jerusalém, levando suas ofertas, as famílias todas saíam em direção a Jerusalém, né? Onde eles estariam adorando a Deus. E a minha preocupação era, será que realmente a adoração era a Deus ou era mais a estar naquele lugar lindo, maravilhoso, naquele templo grandioso, cheio de pedras preciosas e ouro? Assim como nós hoje também, né? Nós devemos tomar muito cuidado, porque com o que nós estamos passando, houve essa quebra também. Nós paramos de ir ao templo. E pessoas que adoravam a Deus pelo local onde estavam, né? Pela boa palavra, pela boa música, né? Agora estão tendo dificuldade. E se você continuar lendo, você vai ver que com tudo isso que aconteceu, o cristianismo pôde crescer.
ele se expandiu. Não com uma seita pequena, mais uma, mas não, uma única. E no versículo 32 ele fala assim: em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Aqui Jesus está se referindo à raça humana. Céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Então, se você puder ler lá em Hebreus 8, capítulo 8, você vai entender exatamente. Jesus estava falando, nós vamos ver lá na ceia do Senhor, Jesus estava implantando a nova aliança. No versículo 13, ele fala assim: e quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. E ele termina dizendo: vigiai seus corações. A partir do versículo 34. Eu coloquei só um pedacinho ali, né? Por quê? Porque o coração nosso não é o lugar onde ficam as nossas emoções, né? Mas é onde estão os nossos pensamentos. É onde você decide tudo. E aqui fala: fique longe, fala sobre embriaguez, sobre as preocupações dessa vida, né? Fique longe da decadência do mundo. Fique longe dos pecados. Não é porque as pessoas estão fazendo tudo que podem, tudo que querem dentro de casa, que eu vou fazer igual. Não é porque eu tenho acesso à internet pelo celular, eu posso entrar em qualquer coisa, eu vou ver qualquer coisa, eu vou ouvir qualquer letra de música. Não. E para encerrar esse capítulo, o versículo 38, ele fala assim: e todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Olha que maravilha! Jesus. Por que o povo ia atrás de Jesus? É interessante, né? Jesus chegou e bagunçou o coreto, falando na nossa linguagem, né? Por quê? Porque ele tinha autoridade nas suas palavras, nas suas atitudes, o seu caráter, a mensagem, tudo o que ele falava. Sabe quando você tem autoridade para pregar no nome de Jesus? As pessoas vão parar para te ouvir. E continuando aqui, esse aqui é mais rapidinho, porque eu vou deixar para domingo que vem, o pastor Adir vai estar dando aula, que vai falar sobre morte e ressurreição de Jesus, então eu vou passar bem rápido aqui. No capítulo 22, ele fala sobre a ceia da Páscoa. Era uma refeição especial que demandava preparo. Pães sem fermento, ervas amargas, os móveis eram adequados, pois os participantes se alimentavam em posição reclinada, eles deitavam, né? É diferente de nós, né? E Lucas colocou aqui bem detalhado, por quê? Porque o livro de Lucas foi direcionado para gentios. O judeu já sabia disso aqui, mas para o gentio era novidade. Aí nós vemos aqui a traição, esse capítulo de Judas e a ceia do Senhor. Estávamos aqui na Páscoa, comemorava a redenção de Israel da escravidão do Egito, né? E é interessante que nós vamos ver aqui que numa ocasião tão importante em que os principais sacerdotes e escribas, em vez de se preocuparem com as coisas do templo, né, já que o povo estava chegando e que seria um momento muito especial na cidade, eles deveriam estar preocupados com isso, com a adoração a Deus. Mas não, eles estavam maquinando como prender Jesus, como matar Jesus. Né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Outro tópico fala sobre a traição de Judas. É muito importante. A gente conhece essa história, né? Que Judas traiu por 30 moedas, né? Aqui em Lucas não fala da quantidade de moedas, mas ele traiu e depois ele se suicidou. Mas eu queria deixar 2 tópicos aqui bem interessantes. Satanás entrou nele. Ele não foi possesso. Nós ouvimos falar muito sobre possessão.
Não, o próprio Satanás entrou nele. E eu só queria resumir colocando assim: ele abriu a porta do seu coração e deixou Satanás entrar. Ele se vendeu, eu coloquei propina, ele se vendeu por dinheiro. Ele provavelmente a vida dele, antes de ele conhecer Jesus, ele já lidava, trabalhava com isso. Ele fazia parte de pessoas que lidavam com dinheiro, né? E isso voltou, foi mais forte do que todo o ensinamento que ele teve ao lado de Jesus. E outra coisa, ele foi combinar, ele foi atrás, ele foi vender Jesus. Já estava no seu coração, ele já estava arquitetando aquilo há muito tempo. E é interessante que Lucas coloca aqui que ele era um dos 12. Então, quer dizer, ficou mais grave ainda, né? A traição dele. Ele estava junto, ele fazia parte do grupo íntimo. Por isso que dói quando nós temos alguém que nós amamos, alguma pessoa, alguém que frequenta a nossa casa, que está sempre conosco e nos trai. Isso machuca muito, porque aqui nós vemos que Jesus foi traído por um dos que estavam junto com ele. Depois nós vamos ver aqui a ceia do Senhor, né? Por quê? Porque Jesus queria estar com os seus discípulos, né? Nós vemos aqui no versículo 15, né? E lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Como é bom estar com os amigos, como é bom poder contar com as pessoas que nós amamos. Como é bom a gente... Por isso que nós estamos sentindo muita falta da igreja, porque lá a gente está com Deus, está adorando a Deus e os nossos irmãos, os nossos amigos estão junto conosco. É muito importante. E aqui mais frisado, né, no versículo 20, Jesus aqui fala da nova aliança. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramada em favor de vós, né? Aqui, se você voltar lá em Hebreus 8, você vai entender que Jesus estava dizendo que a partir de agora ele estava instituindo, ele fala da nova aliança que vem através dele, através do seu sangue derramado na cruz. O seu sacrifício, a sua vida pela minha vida. Só que ele venceu a morte, né? Ele estava substituindo a antiga aliança que foi feita lá no Sinai, quando o povo foi liberto. E aqui nós também participamos, né? E o final aqui, né? Lucas 22, de 31 a 34, né? Jesus falando com Pedro. Pedro é avisado que negaria o Senhor, e Pedro não entende, porque ele estava disposto. Pedro era muito terrível, né? Ele era assim, daquele que levantava a espada, né, para defender um amigo, né? Como que Jesus está falando que eu vou negá-lo? Que eu vou negar ainda 3 vezes, Jesus? né? E Jesus fala que quando acontecesse isso, depois disso, ele estaria em condições de o servir. Quando Jesus morresse, quando ressuscitasse e fosse aos céus, né? E depois disso, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde enfrenta o olhar do Pai, ele abre o coração para Jesus, ele fala: Senhor, se é possível, afasta de mim isso aqui, esse cálice, tudo isso que eu tenho que passar, né? Mas ele concordou. É interessante que aqui Jesus foi sincero com Deus, com o seu Pai. Deus, Pai, eu não quero passar por isso. Eu sei tudo que vai acontecer, eu não quero passar por isso, mas que seja feita a tua vontade, né? Então tem eu não vou achar aqui agora, mas nós vemos também, aconteceu com Moisés também, né? Moisés, quando o povo errou, Moisés pegou e falou para ele assim também, que falou para Deus, falou: olha, Deus, perdoa esse povo, nem que o Senhor me tire do livro da vida, meu nome ali
mas perdoa este povo. Né? Então, Moisés ali foi sincero também, né? Mas se submeteu à vontade e à palavra de Deus. Depois disso, nós vamos ver que Jesus é preso, Jesus como diz Judas, né? Judas o trai com um beijo, né? E naquela época o beijo era diferente, o beijo era você beijava alguém, geralmente um mestre, você beijava alguém como um sinal de respeito. E a partir daquele momento o beijo deixou de ser isso, né? E ali na hora os discípulos reagem, nós vamos ver lá em João, né, que fala que Pedro estava com uma espada aí, tira um pedaço, corta a orelha do soldado, Jesus vai lá e cura, né, e coloca de volta, e Jesus manda, basta, pare tudo isso. E quando aconteceu isso, é muito interessante, Jesus ficou sozinho. Quando ele foi preso, os discípulos correram e ele ficou sozinho. Aqui a gente vê a solidão de Jesus, ficou só ele e Deus. Quantas vezes nós não ficamos sozinhos no meio das nossas provações? As pessoas se afastam de nós. Por isso que a nossa fé deve ser firmada no Senhor e não em pessoas. Porque assim como as pessoas falham, eu também posso falhar. E terminando aqui, né, nós vamos ver que Pedro nega realmente a Jesus quando o galo canta, né, e ele nega Jesus. Mas a diferença dele e de Judas é que Pedro realmente se arrepende e ele vai chorar amargamente. E a partir dali nasce um novo homem, novo líder do Senhor, né? No versículo 63, agora o último texto, né, fala sobre Jesus, né? Os guardas que estavam com Jesus foram cruéis, divertindo-se com ele, como vemos acontecer em nossos dias em todo o mundo. Às vezes eu fico chocada, eu fico chateada, braba, às vezes que eu vejo, às vezes até meios de comunicação quando se refere aos evangélicos, porque os evangélicos estão reivindicando, os evangélicos estão, mas aquele tom de deboche, isso machuca muito conosco, né? E Jesus passou por tudo isso. E ele aqui advertiu que quando ele não estivesse aqui, nós seríamos perseguidos. E que se antes, quando você saiu para pregar o evangelho, ele fala para os discípulos, né? Vocês não precisavam levar nada, agora vocês têm que levar. Porque vocês vão ser perseguidos. Ao amanhecer foi levado ao sinédrio, onde os líderes dos judeus, os chefes e dos sacerdotes e os doutores da lei perguntavam: se tu és o Cristo, dize-nos, né? Aqui é o julgamento mais forjado e falso que existe. Então a gente vê aqui que eles tentavam colocar palavras na boca de Jesus, mas Jesus falava assim: vocês é que estão dizendo isso, eu não estou dizendo nada, né? Então, e hoje muito disso tem acontecido também na nossa vida, né? E para encerrar aqui, vamos para a conclusão, né? Porque a nossa aula é um tema são muitos tópicos, né? Então a gente poderia ter separado ela em vários domingos, né? E teria assunto, né? Eu coloquei aqui conclusão: Jesus ou templo em nossos dias. A morada do Pai deve ser no coração de cada pessoa. Devemos nos sentir aonde estivermos na presença do Pai. Aí na tua casa agora, a maioria está em casa. No trabalho, no ônibus. Aonde é a morada do meu Pai? A morada do meu Pai é em todo lugar onde eu estou. Outro tópico, sinais dos tempos. Há indícios dessas evidências hoje? Você vai ficar surpreso se Cristo voltar amanhã por não reconhecer os sinais da sua vinda ou não estar preparado?
para nós pensarmos. Será que estamos preparados para a volta do Senhor? A vinda do Filho do Homem requer de nós muito cuidado, né? Que eu já coloquei os falsos messias, né? A gente tem escutado, né, muita coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso a importância de estarmos sempre lendo e buscando a nossa orientação na palavra de Deus. O cristianismo, a palavra de Deus, é uma mensagem velha. Não tem nada de novo, às vezes a gente gosta de novidade, né? Tem pessoa que gosta de ficar trocando de igreja, ou gosta de ir numa igreja tal, na igreja tal, porque lá tá melhor, tá novidade, né? Mas a mensagem do Senhor é antiga. Cristo ressuscitado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus morrendo na cruz. Não tem nada de novo aqui. Nós devemos ter fé e devemos vigiar. E eu coloco aqui, cuide do que se passa em seu coração. Olha só, os escribas e os fariseus, em vez de ouvirem a palavra de Deus, não. Eles criaram ódio, eles armazenaram e aquilo foi crescendo. A inveja e o ódio, eles iam perder o poder. E escalas de valores. O de Judas era o dinheiro. Ele trocou o Senhor por moedas. Oi, Denis. Oi. Bom dia. Bom dia. Aham. Comunhão com Deus e terminando aqui. Comunhão com Deus. Não, eu vou pegar lá. Pode deixar. E terminando aqui, está entrando... mas a Neidinha leva, eu peço para ela. Comunhão com Deus e com os amigos, né? É uma parte muito importante aqui. Irmã, está entrando o seu áudio aqui. Então tá bom. E o último aqui, comunhão com Deus e com os amigos no Getsemane. Jesus, quando foi orar, ele não foi sozinho. Tá bom, então. Ele estava com seus discípulos, né? Certo. Porque é bom estarmos sempre com pessoas que nós amamos. Que Deus abençoe, né? Agora eu vou abrir a tela aqui para os irmãos aqui. Ederli. Deixa eu ver quem que está aqui. Vamos lá. O Ederli. Diga, amiga. Então, eu acho que só o assunto do Zoom aí rapidinho, não com relação à palavra, você consegue mutar todos os microfones, tá? De todo mundo. Eu não sei se você é anfitriã da mesa, mas alguém consegue, daí... É que eu não estava com a tela das pessoas, né? Daí eu não estava conseguindo, por isso. Se você quiser, você consegue, daí não precisa, Hoje nós estamos... Hoje estamos com a aula de mulheres aqui, ó, cheia de irmãs aqui. Hoje é a classe feminina aqui. Deixa eu ver. A irmã Débora também está conosco. Que bênção. Deus abençoe, irmã Débora. A Agar. Deixa eu marcar que eu tenho que fazer como diz, eu tenho que fazer a chamada depois. Tínhamos algumas irmãs que estavam conosco e depois não conseguiram continuar, né? Mas, pois é, irmãs, a aula é extensa, é muita coisa, mas vocês viram que tem muito a ver com o que nós estamos passando agora também, né? Está preparado para, como diz, para os tempos que estão vindo, né? As coisas são muito difíceis, né? E a irmã Débora acho que está sem o áudio aqui. Os tempos são difíceis e a gente tem que estar preparado. E quem tiver forte, ajudar a sustentar aquele que está em dificuldade. Que às vezes a gente acha que está forte e de repente vem um vento, né? Uma tempestade, né, Ana? E tentando derrubar a gente, né? Eu já tô, como diz o outro, graças a Deus, eu agradeço
todos os dias a Deus assim, que apesar de eu estar no meu momento de fraqueza, mas eu me sinto forte, porque eu sei que os irmãos oram por mim, cuidam de mim em oração. E eu tenho sido cuidada por Deus e por cada um de vocês que oram pela gente, sabe? E isso me deixa... Cada dia eu falo, Senhor, obrigado. Não está sendo fácil esse momento de pandemia, de falta de trabalho, de coisas acontecendo, mas Deus tem sustentado a minha família, não deixou faltar nada, apesar de estar passando por lutas, eu tenho agradecido a Deus todos os dias, sabe? Amém. Porque ele e os irmãos têm me sustentado em oração, em muita coisa. E aqui a gente vê que tudo que Jesus passou, eu fico imaginando, quando Jesus voltou a Jerusalém, ele chegando na cidade, ele olhando tudo aquilo, e dentro do coração dele, o que não deveria passar de sofrimento, o que não deveria passar assim, de agonia, né? De saber que tudo aquilo ia ser destruído, que aquele povo ia passar por tudo aquilo, Jesus já sabia no coração dele, né? E ele continuou firme. Aguentou tudo. A humilhação, como diz, o sofrimento, e nós também, né? Por isso que eu sempre, às vezes, uma vez eu li um livro, né, da Ana Valadão, que ela falava assim, mesmo a gente se preparando para ministrar, para estar dirigindo o culto, pregando, trazendo a palavra, na ministração de louvor, ela disse assim que às vezes ela demorava para entrar, sabe quando para entrar no Santo dos Santos, né? Para entrar na presença de Deus mesmo. E ela disse assim que o recurso que ela usa, ela fala assim, é só eu pensar, olhar para a cruz, começar a pensar no sofrimento de Jesus, não tem como você não se chorar, se derramar na presença dele e ele tocar no teu coração. Não tem como, né? Então, no próximo domingo a gente vai estar estudando, daí já vai ser sobre perante Pilatos, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição e Jesus no caminho de Emaús e depois a ascensão, né? Então são vários tópicos, né? Mas nós vamos juntar todos e colocar num só. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma irmã quer fazer mais algum comentário, irmão, né? Se entenderam a aula também? Então, eu já vou encerrar, né? Já são 11 horas, né? Nós começamos, era 10h10. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Um bom domingo, né? E até a noite, né? Às 18h30 a gente entra direto os irmãos vão poder estar assistindo, participando, né? Eu falo assistindo, mas é errado, né? Participando do culto às 18h30. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Deus abençoe. Tchau, irmãos. Até a próxima.